Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 24 de agosto de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A elite de Moscou contraria ordens de Putin. O relatório, não tem um relatório, né? Depois vou dizer de onde é esse relatório, revela a derrota da Rússia na guerra de atrito. Os próprios russos fizeram isso. E prefeito de Moscou rejeita a economia de guerra, ou seja, são pessoas poderosas. O Sberbank, o CEO, ele é do maior banco russo, né? Do mais poderoso banco russo. Ele é o CEO, ele é o presidente, né? E essa guerra de atrito, segundo o relatório do economista-chefe desse banco também, ele diz que, não é desse banco, e que ele diz que essa guerra de atrito a Rússia perderá, já perdeu. E o prefeito de Moscou que está rejeitando a economia de guerra, mas eles não falam por eles. Eles falam por um grupo de oligarcas poderosos. Então essa é a insatisfação dentro do círculo mais íntimo do Kremlin. Tidos como amigos do ditador durante décadas e agora não se sabe se são amigos. Acho que eles talvez achem que... Eles também não acham isso, né? Porque eles sabem que podem enfrentar a barra pesada. O Putin, pelas atitudes dele contra os que no início da guerra foram contra, na metade da guerra foram contra, ele é muito fatal, né? Ele usa resultados demoníacos contra a quem é contra ele. E ele continua, acho que é o único a favor da guerra ainda, né? O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, e o poderoso chefe do Sberbank, Hermann Gref, contestaram abertamente as diretrizes econômicas de Vladimir Putin para a guerra na Ucrânia, publicamente e pessoalmente para ele. O estopim da crise interna foi a demissão forçada, inclusive, do economista-chefe, Andrei Klepat, o que colocou no papel, ele fez um relatório devastador, eles levaram ele também, esse relatório para o ditador, e nesse relatório ele prevê a derrota inevitável da Rússia em uma guerra de atrito. Aliás, é uma guerra de atrito que está avançando já hoje, que é aniversário da independência da Ucrânia, hoje 24 de agosto, e lá também é o aniversário de 4 anos e 6 meses da guerra. Né? Então foi uma crise, agora ele gerou uma crise ali no governo do Putin, e esse estupim da crise interna aumentou quando ele demitiu o economista-chefe Andrei Klepat, que fez esse relatório, colocou no papel que essa notícia devastadora, e o ditador não gostou de ouvir dizer que essa guerra está perdida, essa guerra de atrito. Grandes empresários e banqueiros russos começam a priorizar o dinheiro e a estabilidade financeira. Essa é a prioridade deles. Porque vai acabar, vai destruir a Rússia. E da onde que o Putin vai arrumar dinheiro dele? Vai tirar do bolso? Nem tem para isso, né? A Rússia é muito grande. Tinha um PIB de 2 trilhões, mais de 2 trilhões e 200, 2 trilhões e 100, por aí, né? Não me lembro, mas é o último, antes da guerra, no ano antes da guerra. Depois disso, todos os números são falsos, né? Isso as organizações internacionais reconhecem isso, né? FMI e outras, né? Outras instituições reconhecem isso. Tudo mentira. Então, eles querem a estabilidade financeira de volta, a elite russa, né? E para isso, eles ameaçam, segundo o próprio ditador acha, ameaçam o regime de Putin. E acompanhe essa análise geopolítica que eu faço aqui, essa é exclusiva, essa é inédita, e inscreva-se no canal do Velgas, o canal da verdade, o canal que traz a verdade para vocês. Deixem o like, todos vocês, eu diria, esse like aqui para esse vídeo é compulsório, todos deem um like, tá? É muito importante, compartilhe esse vídeo, comente se você acha que a elite russa vai derrubar o Putin ou não. Vai derrubar o quê? Pelo bolso, pelo dinheiro que ele tem no bolso, ou pelo dinheiro que já não tem mais na Rússia? Pelo dinheiro que foi transformado em fumaça, em incêndios, né? O retorno da economia de guerra não existe. Não existe valor agregado. Existe que explode e bum, não tem mais nada. Então vamos falar sobre essa rebelião silenciosa dos tecnocratas russos. O descontentamento dentro do alto escalão político e empresarial da Rússia deixou de ser um mero boato de bastidores.
Autoridades governamentais e grandes empresários russos estão expressando cada vez mais o incômodo aberto com as decisões do ditador Vladimir Putin. A guerra prolongada contra a Ucrânia está causando danos colossais e irreversíveis à estrutura da economia russa. Já causou. Essa é a minha opinião. Já causou. Quer dizer, está causando, vai ficar mais grave, mas já está em colapso. Já entrou no buraco negro e acho que não tem mais volta sob esse regime. Tem que acabar com a guerra para começar a trabalhar para sair desse buraco negro. Até mesmo figuras consideradas pilares de sustentação do regime de Moscou, do ditador, decidiram quebrar o silêncio protetor em volta dele. Entre os descontentes mais influentes destacam-se o prefeito de Moscou, o Sergei Sobyanin, que ele é natural de São Petersburgo, e o presidente do Sberbank, Hermann Gref. As informações sobre esta quebra de lealdade foram reveladas em uma coluna assinada pelo especialista Amy Knight. Esse é em inglês, né, Knight, e o sobrenome dele. A análise política detalhada sobre essa crise, onde eu tive acesso, quer dizer, eu leio The Telegraph quando vejo que tem notícias sobre a Rússia ou a Ucrânia, ou sobre os dois, foi publicada no prestigiado jornal, eu falei Telegraph, mas desculpe, é no Wall Street Journal, que eu também vejo. O estupim para a exposição pública dessas tensões foi a demissão repentina de um dos principais economistas do país. O economista-chefe do Banco Estatal Russo, VEB, Andrei Klepat, foi sumariamente destituído do seu cargo de confiança, porque ele era economista, e era economista-chefe, né? E ele que fez o relatório. O Klepat cometeu o erro imperdoável de produzir um relatório realista sobre os rumos financeiros da Federação Russa. A governadora, que eles chamam lá do Banco Central, falou para o Putin em alguns eventos públicos, inclusive agora deixou de falar, acho que ele mandou ela calar a boca e não chegar perto de janelas. Então, ela está quietinha agora, não pia. No documento técnico, o economista previu de forma categórica a derrota da Rússia em uma guerra de atrito de longo prazo. A demissão forçada de Klepat serve como termômetro claro de como o Kremlin está apavorado com o clima interno. Ele só quer ouvir notícia boa para ele, que concorda com o que ele fala, e a outra notícia não interessa, mesmo que esteja um caos, como está um caos a economia da Rússia. A paranoia de Putin com possíveis traições ou relatórios derrotistas aumentou drasticamente nas últimas semanas. Eu tenho falado isso aqui para vocês que acompanham o canal. No entanto, analistas ocidentais apontam que a simples demissão de Klepat não vai eliminar a raiz do problema econômico. Ele deu um espelho do que está e mostrou a tendência para onde que está indo, só isso. Não fez nada demais. Ele não é o culpado por isso. A culpa está no próprio ditador. O descontentamento continua vivo e ganhando novos adeptos silenciosos dentro dos ministérios instalados em Moscou. Ou seja, o grupo dele está rachado. O grupo do Kremlin está dividido. E talvez não esteja dividido, talvez esteja unido contra ele. O relatório da derrota no coração do poder. Isso, na realidade, representa isso. Especialistas proeminentes de importantes instituições acadêmicas da Rússia saíram em defesa do economista demitido. Esses intelectuais e acadêmicos russos elogiaram publicamente, vocês vejam só, elogiaram publicamente a precisão técnica do relatório de Klepat sobre a economia. Eles essencialmente concordaram com todas as conclusões matemáticas sobre os gargalos gerados pela guerra do ditador Putin. O estudo provou que a crescente militarização das indústrias está sufocando o comércio civil e gerando uma inflação galopante. Outro ponto de atrito envolve o presidente do banco VEB, o influente político russo Igor Shuvalov. Esse é um banco, o VEB é um banco de desenvolvimento econômico da Rússia. Né? De acordo com vazamentos na mídia independente russa, né, que não fecha com o Kremlin, ou seja, não é mídia oficial, Shuvalov recebeu ordens diretas de cima para cortar a cabeça de Klepat, que era o economista-chefe desse banco russo. A ordem de cima partiu diretamente do gabinete presidencial, segundo informações do próprio Vladimir Putin, para estancar o vazamento de dados ruins. O relatório não poderia mais ser divulgado, mas foi. Não obedeceram, tanto que os economistas e outros técnicos russos se
uniram em favor do demitido Klepach. No entanto, o próprio Shuvalov não demonstra nenhum tipo de apoio incondicional à conversão total do país para a guerra, porque o Putin quer transformar todo o país em economia de guerra. Não existe mais economia normal. Todo o dinheiro sai da economia normal e vai para a guerra. Shuvalov resiste à ideia de transformar a economia de guerra em uma engrenagem voltada exclusivamente para a produção de armamento e munição. Durante o último Fórum Econômico de São Petersburgo, realizado em junho, o chefe do VEB, que é esse Banco de Desenvolvimento Econômico, entrou em debate direto. Ele confrontou abertamente os assessores de Putin, que defendiam o fortalecimento do controle estatal sobre as empresas privadas. Talvez fique pior do que na União Soviética, né? O Putin já está conduzindo o país para isso. Shuvalov se posicionou contra uma maior mobilização econômica forçada em prol do esforço militar na Ucrânia. Essa postura mostra que os grandes gestores do dinheiro na Rússia preferem o lucro global, está certo, e uma Rússia fortalecida financeiramente que possibilite o crescimento das empresas e, em consequência, o crescimento da nação, com investimentos da nação em obras de estrutura e também gerando trabalho de qualidade para a população. E preferem isso e não o isolamento global que está imposto para a Rússia, que está isolada globalmente e o próprio ditador está isolado globalmente. O desespero de Hermann Gref e de Sergei Sobyanin, agora do prefeito e do presidente do banco, do maior banco da Rússia. De forma ainda mais direta e contundente, agiu o presidente do poderoso banco Sberbank, Hermann Gref. Gref já chefiou o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia, no passado, é claro, conhece profundamente as fragilidades do país. Durante a última Assembleia Geral de Acionistas do Sberbank, realizada em junho próximo passado, junho último agora, Gref fez uma declaração impactante. O banqueiro afirmou textualmente que os cidadãos russos estão unidos pelo desejo de um fim rápido para as hostilidades. Gref disparou que é muito difícil imaginar qualquer pessoa dentro da Rússia que não esteja preocupada com o fim da guerra. Essa fala foi interpretada como um ataque frontal à narrativa de Putin, de que o povo quer lutar por tempo, que o povo não quer lutar por tempo indeterminado como quer Putin. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, seguiu exatamente a mesma trilha de dissidência contra os planos do Kremlin. E o prefeito, ele lidera, faz parte de um grupo muito poderoso em São Petersburgo, da onde ele é originário, e também dentro da própria Moscou. E uma entrevista de gente que manda no país mesmo. O prefeito de Moscou seguiu nessa linha, então também chocou com o Kremlin e com o ditador da Rússia. Em uma entrevista recente concedida aos veículos de comunicação estatais, o Sobyanin expressou, isso passou na televisão, expressou forte oposição à cartilha de Putin, abertamente. O prefeito se posicionou radicalmente contra a ideia de colocar a capital e o país em estado de emergência econômica. Para Sobyanin, paralisar os investimentos urbanos de Moscou para queimar dinheiro lá no teatro de operações da Ucrânia é um erro estratégico mortal, segundo Sobyanin, prefeito de Moscou. As manifestações coordenadas de Shuvalov, Gref e Sobyanin não podem ser tratadas como meros incidentes isolados. Em conjunto, esses pronunciamentos desenham um quadro de fratura real entre o poder do governo político e o poder econômico. Os bilionários e tecnocratas russos perceberam que a aventura militar do ditador Vladimir Putin está destruindo o patrimônio acumulado do país por décadas. O relatório de maio, de autoria de Klepach, que originou sua demissão por ordem superior, continua circulando de mão em mão. Os alertas sobre o colapso estrutural nas relações comerciais e o impasse prolongado com o Ocidente assombram a elite russa. Putin agora enfrenta um dilema interno muito perigoso, onde seus principais administradores financeiros rejeitam o seu projeto de poder. Obrigado a vocês que assistiu a esse vídeo.
Conto com vocês para se inscrever no canal, dê um like e compartilhe com suas redes sociais. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.